Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. Hoje eu converso com um padre que foi excomungado, que continua trabalhando como padre, continua fiel a Cristo e está lançando o seu 5º livro. Estou aqui com o Padre Beto. Tudo bom, Beto? Tudo bem, Maura? Beto ou Padre Beto? Como você gosta de ser chamado? Olha, como você quiser. Eu nunca fiz questão do padre exatamente. Mas agora, por ser excomungado, eu acho que até faço uma questão de ser chamado como padre. Tá Padre bom, Beto. então para mim vai ser Padre Beto. Me fala direito como é que é isso. O que é exatamente, literalmente, ser excomungado? Quando eu recebi a notícia, eu não acreditei, porque a excomunhão é a pena capital dentro do catolicismo. Então eu morri para o catolicismo. A pessoa excomungada na Idade Média era declarada herege e depois era queimada viva na fogueira. Nossa, Então, já imaginou se... Tirando isso que você não foi queimado, né? Parece que a gente ainda está na Idade Média. infelizmente, sim, é. Então a excomunhão é algo surreal, é uma situação em que você realmente está totalmente banido da tua fé cristã ou da tua igreja. Não é? E quem decide? E quem tem esse poder? O bispo local, que monta um tribunal. E Quer dizer, tudo isso foi montado antes que você soubesse, é isso? Exatamente. E foi uma cena de cinema. Porque meu bispo me chamou um dia para uma reunião, Quem uma é terça-feira, teu bispo? é Dom Caetano Ferrari, bispo de Bauru. Eu sempre fui um padre muito aberto à discussão, aberto à reflexão, isso nas redes sociais, para televisão local. E um dia ele me chamou e, não contente com certas declarações que eu havia feito sobre a moral sexual da igreja... Isso fazia quanto tempo que você tinha feito essas declarações quando eles te excomungaram? Eu já vinha fazendo essas declarações há anos, já 2, 3 anos. Mas o que você acha que foi o ponto que culminou nisso? Foi a questão da homossexualidade. Eu declarei claramente que a igreja tinha que reconhecer os homossexuais e a homossexualidade como uma sexualidade. Ela não podia fechar os olhos para essa realidade. E ficar uma homofobia hipócrita, né, dizer assim, eu aceito o homossexual, mas não aceito a sua homossexualidade. Isso é uma homofobia... Como é que funciona isso? Assim, eu aceito que você goste de homem, mas desde que você não pratique, é isso? Exatamente. Ah, que lindo. Quer dizer, isso é homofóbico, mas é assim, é camuflado. Você é homossexual? Eu não sou homossexual, eu sou heterossexual. Em 15 anos de confissão, Maura, você ouve muito sobre sexualidade e sobre relacionamento humano. Você acha, agora, antes da gente entrar nas confissões, você acha que quando a pessoa vai se confessar, ela está buscando o quê? Que Deus perdoe? Ela está buscando um amigo? O que mais ela busca quando ela vai se confessar? Eu acho que, em grande parte, ela busca, primeiro, o perdão, o alívio. Eu errei, não quero errar mais. Ou segundo, ela quer tomar uma decisão e ela já sabe qual decisão tomar, apenas ela quer que um líder religioso diga, você está certo, vai, toma essa decisão. Você, quando recebia essas confissões, você dizia o quê? Aconselhava o quê para a pessoa? Você diz assim, confissão de um homossexual, por por exemplo. Eu tentava esclarecer ao homossexual que ele não tinha nada de errado. Que ser homossexual não é estar em pecado. A homossexualidade é uma sexualidade. Como a bissexualidade, como a heterossexualidade. E que nós nascemos seres sexuais. É assim que Deus nos criou. E seria contraditório acreditar que Deus nos cria seres sexuados e quer que nós sejamos anjos. Não é? Isso é um absurdo. O bispo, por exemplo, da tua região, ele já sabia como é que você aconselhava, como você reagia, e eles tinham outro tipo de conselho, eles eram contra, provavelmente diziam o quê? Olha, há uma divisão aí, mas eu tenho certeza que uma boa parte dos padres falam exatamente como eu falo. Só que eles não falam abertamente. O único problema meu, dentro da Igreja Católica, foi não ser hipócrita. A grande maioria faz o seguinte, em confissão, secretamente, eles têm um discurso. Na frente do povo tem outro discurso. Uma pessoa me procurou por uma bênção de casamento. Ela é divorciada, então ela não poderia se casar na Igreja Católica. Mas o padre quis fazer uma exceção de uma bênção na sacristia. Quer dizer, na sacristia ela pode receber uma bênção, mas na igreja ela não pode receber a bênção. Quer dizer, isso é contraditório, né?
Então muitos padres agem dessa forma, eles pensam exatamente como eu penso. Eles sabem que a segunda união deveria ser reconhecida, eu não posso prometer para a minha vida inteira que eu vou manter esse relacionamento humano, porque as pessoas mudam. Eles sabem que a homossexualidade é uma sexualidade, que a maioria dos casais que eles casam não são virgens. Na verdade, eles sabem muito bem, tanto que tem N casos dos que a gente fica sabendo da igreja, né? Agora, por que a igreja continua tendo essa postura antiga e fora de época totalmente, né? Porque afasta, a igreja católica está dando espaço para outras religiões que crescerem por conta de ser antiquada, de parar no tempo. Acontece porque, em parte, uma grande maioria dos padres tem essa postura de ter conhecimento sobre tudo isso, mas ter um discurso frente ao público totalmente conservador. Mas, ao mesmo tempo, da década de 90 para cá, João Paulo II e Bento XVI, eles conseguiram construir, pelo menos aqui na América Latina, um clero e fiéis muito conservadores. Então, hoje nós temos assim uma igreja bastante próxima do evangélico, em termos de teologia, em termos de moral. E com esse neopentecostalismo, então, uma linha muito conservadora dentro da igreja. E, por sua vez, uma grande parte dos fiéis e do clero também assume-se conservadora, que nem sempre dá certo. E aí vem casos, por exemplo, de pedofilia, casos de vida dupla com os padres e assim por diante. Então, é uma coisa que até de se perguntar, né? Como é que um padre pedófilo não é excomungado e um padre que acha que a gente tem que cultivar o amor, seja da forma que for, é excomungado? É uma grande contradição, né? Porque normalmente os pedófilos, como eles são tratados dentro da igreja, eles são simplesmente transferidos. Aí eles vão fazer em outro local, né? Que as pessoas ainda não sabem, é isso? Exatamente. Enquanto que o que nós fizemos foi simplesmente tentar refletir com as pessoas o que é o ser humano, o que é esse Filho de Deus, o que Deus espera de nós, não é? Quais são os reais problemas, os reais pecados em relação a Deus, o que me afasta de Deus. O que me afasta de Deus? É o desamor, Maura. No relacionamento mais íntimo, não é, entre os seres humanos, até nas estruturas. O sistema de saúde que nós temos nesse país é um ato de desamor. Desamor total. E aí eu te pergunto, qual igreja coloca o Estado na parede exigindo do Estado que dê aos seus fiéis e aos filhos de Deus nesse país uma saúde decente? Nenhuma. Nenhuma está preocupada com isso. Mas todas estão preocupadas com o garoto que está se masturbando. Se o casal está casando virgem ou não. Se os casais casados usam um método da tabelinha ou contraceptivos. Quer dizer, são problemas que não são problemas. Verdade. E os verdadeiros problemas, os filhos de Deus, não são tratados pelas igrejas. Você acha que a sua excomunhão você pode ser revertida? Olha, ela pode ser revertida sim pelo Papa Francisco no Vaticano. O processo sobe automaticamente. Então o processo ainda não chegou lá. Não chegou lá. E ele pode ser ratificado ou não ratificado pelo Papa Francisco. E eu soube que eles queriam que você pedisse perdão, é isso? É isso. Quando o meu bispo me chamou para essa reunião, ele exigiu que eu retirasse todo o material que eu tenho na internet e pedisse perdão por eles. E me deu um tempo a pensar, até o dia 29 de abril. E eu pensei seriamente. Aí eu cheguei à conclusão, bom, numa igreja em que eu não posso refletir com os meus fiéis, né, claramente, então não tem sentido eu ser padre. Não é? Eu sou uma mão de obra simplesmente, um reprodutor, uma pessoa que reproduz um pensamento só, ou sou uma pessoa que se esforça em pensar o que é amar. E aí no dia 29 eu fui apresentar minha carta de afastamento. Quando a igreja mudar de postura, eu volto. Mas, assim, a pergunta é, por que você insiste em ser padre católico? Com tudo que você já mostrou que você é, que você pode colaborar com a humanidade, se você precisa pertencer à Igreja Católica. Não, hoje eu chego à conclusão que eu não preciso pertencer à Igreja Católica. Mas é que eu vim de um processo. Eu fui criado na Igreja Católica, eu nasci praticamente na Igreja Católica, e eu vim de uma caminhada de pastoral da juventude que era muito sadia. Era uma igreja muito arejada. Eu aprendi cidadania política na Igreja Católica. Enfim, era uma igreja muito aberta à discussão. Então nós tínhamos uma igreja de homens que eram Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara,
não é? Dom Luciano Mendes de Almeida, homens que estavam abertos ao diálogo. Então você continua lutando pela Igreja Católica por idealismo mesmo, né? Porque Não, eu não luto pela Igreja Católica, eu saí da Igreja Católica. você saiu, mas se te aceitarem, se te quiserem de volta, você vai querer, certo? Não, eu não volto. Eu acho que eu cheguei à conclusão de que igreja não é a solução. Igreja, sim, igreja ela divide. Então, se você é evangélica, é da congregação cristã, eu sou católico, então pronto, eu já tenho um time e você tem outro. Essa é a verdade. Então nós nos dividimos, apesar de nós acreditarmos em Jesus Cristo. Se você for espírita, então, pelo amor de Deus, e eu um evangélico, nossa, aí a divisão é muito maior. Um não gosta do outro. E um não né? gosta do outro, É. exatamente. Como se a gente pertencesse a clubes de futebol. São só ideias, né, que as pessoas seguem aqui. É. E é só para viver melhor, não é isso? E outra, o que o Cristo pregou? Ele pregou amor universal. Ele não pregou bandeira. Ele não pregou igreja. Então, o que nós temos que aprender é ser uma humanidade. Todos têm o direito à felicidade. Você não pensou em criar uma religião? Eu poderia até criar isso, mas vai ser mais uma igreja. Esse país é um país que se diz cristão. Nosso país louva a Deus demais, tem muitas igrejas, mas é um país que não é cristão. Não vive como cristão. Por quê? Porque nós não temos partilha. Viver como cristão, você vai à Suíça, você vive como cristão. Você vive numa sociedade onde a maioria tem acesso à saúde, onde as pessoas têm direito a uma ótima educação, onde as pessoas têm o direito a uma casa para morar, onde as pessoas não ganham migalhas do Estado. E principalmente, depois de tudo isso, que é direito, nós começamos a viver a solidariedade entre a gente. O interesse pela vida um do outro. Quanto tempo o Brasil vai demorar para chegar nisso? Olha, eu acho que eu não vejo assim muita perspectiva no futuro próximo, não. Eu acho que a gente vai ter que apanhar muito ainda. E esse é o teu trabalho hoje? Assim, se você pudesse definir o que é o Padre Beto hoje e quais são seus ideais, quais são os seus sonhos? Poder um dia chegar à beira da morte, olhar para trás e falar assim, olha, a sua vida individual serviu para que a sua sociedade evoluísse, para que as pessoas fossem mais humanas, tornou o mundo mais comunitário, mais solidário, não é? Mais sensível. Aí eu morreria feliz. Você hoje é mais procurado para fazer casamentos do que antes? Eu sou muito procurado para casamentos. E agora mais ainda, porque na Igreja Católica eu tinha assim a minha atuação limitada, né? Eu não podia fazer casamento, por exemplo, de homossexuais. E hoje eu faço casamento de homossexuais tranquilamente. A abrangência é maior. Tudo tem um porquê, né? As coisas não acontecem por acaso também, e eu acredito que é sempre para um progresso. Exatamente. Agora, o que é pecado? Então, pecado é um ato de desamor. Quando o desamor está aqui entre nós, e não a sintonia de amor, Deus está fora de nós. Né? Nós estamos nos afastando de Deus. São João fala assim, Deus é amor, ele define. Todo aquele que ama, nasceu de Deus. Então a questão é muito concreta. Ou eu sou sensível a uma pessoa e amo essa pessoa, e o amor aqui bíblico não é um gostar, viu? É reconhecer o outro como um ser humano que tem direito à felicidade. Eu posso não gostar dele, que ele vá ser feliz bem longe de mim, mas ele tem direito à felicidade, porque ele é um ser humano. Como eu, né? Exatamente. Todo mundo. E o que é o céu e o inferno? Olha, eu acredito que o céu é você estar próximo de Deus, não importa onde você esteja. E o inferno é você estar longe de Deus, não importa onde você esteja. E o purgatório? Não existe. Eu acredito que você pode aprender com o céu e com o inferno. As pessoas sempre usam a questão de que nós aprendemos com os momentos difíceis da vida, não é? Que seria um purgatório. Eu não acredito nisso. Eu acredito que muitas vezes a gente aprende com as coisas boas da vida. É triste isso, né? Ter que acreditar num purgatório aqui, por exemplo, para que eu me purifique, vá queimando aquilo que existe de mal em mim através do sofrimento. Não. Por que não aprender com prazer? O ideal, né? Não é verdade? Mas tem pessoas que mesmo com as coisas ruins não aprendem. Vai acontecer até aprender, não é? Nem vocês chegam lá, viu? Olha, e a reencarnação? Como é que você enxerga a reencarnação? Olha, eu tenho grande dificuldade. Eu sou uma pessoa muito aberta aos seres humanos e às ideias também. E já pensei muito na reencarnação, mas eu tenho grande dificuldade com a reencarnação. Afinal de contas, se eu fui João na reencarnação passada, na próxima você o Antônio, na outra você a Maria. Maria, né? Quem eu sou exatamente?
E se nós vivemos aqui numa Eu acho que uma alma maior que tudo isso, né? Não importa se você é homem, se você é mulher, eu acho que a gente deve ser um ser que evolui, e não importa em que corpo, né? Mas ser não tem identidade? Então, eu tenho dificuldade com isso. É difícil mesmo, né? Porque ninguém foi lá e contou. Exatamente. Que tá voltando, entendeu? Exatamente. Eu tenho dificuldade disso, tenho dificuldade também da questão da encarnação aqui. Quer dizer, sua mãe não é sua mãe, ela está ali... Emprestada. Emprestada. Não é isso que eu acho. Eu acho que seus pais são seus pais. Eu não acho que nós reencarnamos aqui, não é por um motivo, encarnamos, depois a gente vai para uma dimensão superior. E você acha que vai e fica, né? Não tem essa coisa de voltar. Aqui é uma experiência única. Eu acho que sim. E eu acho que a dimensão superior não está muito longe de nós, não. Nós é que não temos sensibilidade de perceber. E Deus quem é? A Deus é um ser que nós fazemos dele algo muito pequeno. É algo imenso demais para ser compreendido. É uma força, uma energia incrível, onde nós podemos sentir quando o amor, por exemplo, está presente. Quando as coisas positivas acontecem. É ele que faz ou é a gente mesmo que vai fazendo esse movimento que acontece no mundo? São as duas coisas. É Deus agindo e você agindo. Não acredito que nós somos manipulados por Deus ou o diabo. Né? A gente vai interagindo com eles. Bom, gente, são 5 livros. Esse livro agora é lançado em São Paulo. Está sendo lançado amanhã no Rio. Então, quem estiver aí no Rio, tiver a oportunidade... ter um livro desse, que é bem legal, viu? É bem interessante mesmo. Quando é que começou essa caminhada tua? Começou com a minha infância, já com o exemplo dos meus pais. Somos em 2. Meu irmão mais velho, que está em Maceió, e nós aprendemos muito, 2 coisas. Primeiro, viver em liberdade, sempre almejou liberdade e respeitar a liberdade. Como seria isso? Como é que se lida com a liberdade de cada um? Eu acho que nós brasileiros, por exemplo, o ser humano, ele tem grande dificuldade em respeitar a sua liberdade e a liberdade do outro. É usufruir de uma forma tal que essa liberdade te faz ser. Não importa o quê, eu que escolho. Agora, a maioria das pessoas, infelizmente, usam da sua liberdade sem consciência. E aí acabam construindo o que não querem. Verdade. Então, muitas vezes, casam com liberdade, mas não estão pensando com quem estão casando. A gente tem que ter uma consciência diária de como você está levando a sua vida e como você está se comportando com o outro. Né? Você tem que vigiar. Exatamente. E pensar. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Quando o bispo colocou esse ultimato, por exemplo, eu era livre de voltar para trás, tirar tudo da internet e pedir perdão. É uma escolha. Ou então falar, não, eu não vou pedir perdão, não tenho a quem pedir perdão, ou por que pedir perdão. E aí eu escolhi. Eles já sabiam que eu ia pedir afastamento, aí armaram um tribunal de surpresa e me excomungaram surpreendentemente. O que eu podia fazer? Entrar em depressão ou fazer do limão uma caipirinha? Não é? Eu fiz do limão uma caipirinha. Agora, você gostaria que o Papa Francisco te absolvesse, né? Te quisesse de volta, não gostaria? Olha, eu já não me interesso mais. Não, você não gostaria que todo mundo, todos eles, ou a grande parte deles, admitisse que você está certo e que eles também, de alguma forma, pensam como você, só não tem a coragem de assumir? Você não gostaria que isso acontecesse? Isso sim, com certeza. Seria maravilhoso a Igreja Católica realmente se abrindo ao amor. E nessa conversa aqui, nós não estamos banalizando. O telespectador pode pensar que a gente está banalizando a religião. Não, é uma coisa muito importante. Não, é uma coisa importante. Há pessoas que sofrem muito. Você pode até escolher não ter religião por não gostar ou por achar, assim como eu estou dizendo aqui, que é hipócrita, mas todo mundo tem necessidade de se sentir parte de um grupo. É interessante você ter as suas ideias batendo com a ideia de uma igreja, por exemplo, como a católica, que grande parte dos brasileiros nasceu numa religião católica. Perfeito. E se sente meio perdido. Bom, a igreja católica não me aceita, não aceita como eu sou. Então isso é muito ruim, né? Seria bom que a igreja mudasse para poder receber seus filhos de volta. Incrível, Maura, é que a maioria dos temas da moral sexual da igreja não tem fundamento bíblico. Vamos pegar o divórcio. É claro que está lá o que Deus uniu, o homem não separe. Mas ele está falando sobre o casamento daquela época, que era um contrato entre o homem e a família da noiva. A mulher era simplesmente uma segunda raça que era aceita pelo marido somente para servi-lo. Aí Moisés deu o poder de divorciar. Era uma carta de dispensa da mulher.
Não é o nosso instituto do divórcio hoje, que não é um casamento por amor. Então, eu não posso transferir essa frase e colocar para os dias atuais e dizer, não, o homem e a mulher não podem se divorciar e não podem se unir novamente. Nossa Senhora, que punição, né? Não, isso é absurdo. Assim, a verdade é que com essa hipocrisia, todo mundo é muito punido. Hoje, saiu na Folha hoje 2 notícias, uma sobre o aborto, que são feitos inseguros 800 mil abortos por ano no Brasil. A igreja não aceita. E outra notícia de uma garota que passou não sei quantas décadas escondendo quem era seu pai porque era um padre. São sofrimentos por anos e anos. É manter uma fachada moral que é hipócrita. A questão do aborto, por exemplo. Eu dou os parabéns ao Supremo Tribunal Federal nosso. Aceitando o aborto da criança anencefálica, ele está fazendo com que a legislação avance e os nossos congressistas não tenham essa coragem, não é, de enfrentar as religiões. Não é? Eu tenho que entender que o cérebro, a morte, por exemplo, quando dá uma parada cardíaca, eu tenho condições de reanimar, não é, de reviver essa pessoa. Agora, quando para o cérebro, acabou. Mas, infelizmente, várias partes da moral sexual da igreja não tem fundamento bíblico. E o que você acha e hoje é muito contraditório. Da abstinência do sexo para os padres, para os religiosos? Como foi para você, por exemplo? Ser celibatário? Celibatário. Você primeiro tem que ter vocação. Eu acho que o celibato tinha que ser opcional. Eu acho que uma pessoa pode viver muito bem sozinha. Agora, é claro que eu entrei para o seminário com 27 anos. Não entrei virgem para o seminário. Não é mais difícil, assim, você já tendo tido experiência e depois deixar de ter vida sexual? Não, eu acho mais fácil. Porque muitos colegas meus, eles entraram em crise porque nunca tiveram um relacionamento sexual. Eu acho muito triste. É muito triste. E eu entrei muito bem resolvido para o seminário. A minha paixão por fazer alguma coisa como padre era muito maior. Acredito nisso, mas não é injusto de uma coisa pela outra? Eu acho, não, eu acho. Você tem que trocar, porque você poderia fazer toda a sua paixão aqui e ter a sua paixão também. Também. Né? Uma companheira, uma vida sexual. Claro. Agora, isso não quer dizer que eu fiquei na abstinência sexual a minha vida toda como padre. Não, não é? Como é que foi? Eu fiquei no meu 5-1. Agora, você se sente livre para ter uma namorada, para viver sua vida sexual? Não, porque a gente vive numa sociedade em que existe uma cobrança, mesmo da gente sendo excomungado. Eu não me excomunguei. Se me sinto padre, eu não quis largar de ser padre. A sociedade ainda exige do padre uma coerência em relação ao celibato. Então, agora é mais uma coisa de compromisso do que de vontade propriamente dita. Exatamente. Está na hora de você rever seus conceitos. Também tem um outro fator. Com 49 anos, eu vivi boa parte da minha vida solteiro. E estou muito bem solteiro. Não, você não fala nem do casamento em si, eu falo de uma vida... De uma vida de... Então, aí eu teria que optar por uma vida de ficar, não é? De uma vida de relacionamento aberto. Dentro da minha realidade, pelo menos agora... Uma vida de amor, não seria aceita. Seria banalizar. Infelizmente. Não, concordo com você. Eu acho que as pessoas têm o direito de se relacionar abertamente na intimidade. Por que não 2 pessoas adultas se fazerem bem, não é, intimamente? Eu acho que você é uma pessoa, assim, desculpa até os padres, né? Eu fiquei generalizando que é uma hipocrisia. Eu conheci padres muito bacanas, né? Mas eu acho muito injusto, acho muito hipócrita não poder viver uma vida, né, normal de poder fazer bem aos outros e fazer bem a ele também. Com certeza. Né? É um direito certeza. Que tem que ser revisto, sei lá. Mas, infelizmente, a sociedade ainda cobra muito essa postura casta do padre. E eu acho que aí a minha figura seria banalizada mesmo se eu vivesse agora relacionamentos abertos, como deveria ser na sociedade. Não é? Mas eu acho que a sociedade não está preparada ainda. Não é? Eu causei escândalo, ou disseram que eu causei escândalo, porque eu frequento bares na minha cidade. Eu, por exemplo, tenho uma noite que eu não tenho aula. Não é? Eu pego meu computador, pego um livro, não é? Sento na mesinha de um bar, não é? Peço um chopp, uma porção, fico ali e tal. As pessoas vêm, interagem comigo e tal. Sou muito querido dentro da minha cidade. Mas para os católicos conservadores e os evangélicos, nossa, eu sou um padre devasso. Olha, eu acho melhor... Olha eu aqui, né, dando conselho pro padre, mas eu acho que você deveria seguir a linha do Jesus Cristo, sabe? Porque nem ele foi aceito por todos. Então, é isso mesmo.
Você tem que mais é ser feliz, né? E fazer as pessoas felizes. Isso você já faz, né? Porque eu acho que o seu trabalho é muito bonito. Gente, o livro está lindo e convido agora você, as pessoas, para o lançamento amanhã no Rio, né? Perfeito. Olha, eu gostaria de te convidar a estar comigo lá no Rio de Janeiro, tá? Mais detalhes você pode conferir na minha página do Face, é Padre Beto Bauru. Você curtindo a página, lá você tem então o endereço onde nós vamos estar no Rio. E teria o maior prazer em recebê-lo lá para conferir. É um livro assim acessível, não é um livro técnico, é um livro assim que tem base, fundamento, é claro, graças à nossa formação na Alemanha, mas é um livro acessível tanto no preço quanto no número de páginas, como na linguagem também. A gente procurou ser assim bem próximo a todos, para que as ideias... É uma linguagem simples e muito gostoso de ler. Para que as ideias sobre Jesus e a sexualidade fossem bem esclarecidas. Né? E esclarecedor. Olha, Padre Beto, parabéns, viu, pela sua dedicação, pelo amor e pela coragem de enfrentar a sua verdade, né? Eu acho que isso é importantíssimo, é um exemplo, e eu acho que o padre pode sim fazer todo o bem, pode celebrar missa, pode fazer casamentos e tudo mais, mesmo que ele não seja mais aceito pela Igreja Católica. Quem tem que mudar é a Igreja, não ele. Parabéns mesmo, viu? Estou muito feliz de recebê-lo aqui. Muito obrigado, você é uma pessoa assim lindíssima, viu? Você tem uma luz assim muito especial, e que você continue, também esse seu trabalho bonito de trazer as pessoas aqui, e deixar com que as pessoas possam expor as suas ideias. Isso ajuda com que as pessoas lá fora cresçam, amadureçam e pensem sobre o sentido da vida. Eu acho que o que dá significado à nossa existência é isso, a gente contribuir com o mundo e para a construção daquilo que a gente chama de reino de Deus nesse mundo, que deve ser construído aqui. Eu tenho o maior prazer em trazer pessoas que possam, como você, que tem o que falar, o que ajudar, que se preocupa com o outro. Isso é muito gratificante para mim. Que bom. Fico muito feliz. Obrigada. Agora eu tenho um presente para você. Um presente para mim? Verdade. Lógico, o convidado ganha. Lógico. Olha só. Presente da Copenhagen. Nossa. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates. Eu espero que você goste. Você que está aí morrendo de água na boca, eu sei que o padre é bom, mas ele não vai dar esse chocolate para você. Então, entra no site copenhagen.com.br, olha tudo que tem de gostoso e corre para uma loja, né? É isso mesmo. Beijão para você, viu? Muito obrigado. Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin.